Quero cumprimentar todos os nossos amigos, nossos irmãos, todas aquelas pessoas que têm acompanhado o nosso programa Escola Bíblica, que é transmitido aqui pela TV ADNP. Estamos começando mais uma aula, uma pré-aula ou uma síntese desta lição de número 2, que iremos estar estudando agora no próximo dia 13 de julho, nas nossas igrejas, ou todas aquelas igrejas que têm essa revista Lição Bíblica como referência. E a aula de hoje tem como tema o propósito da tentação. Estaremos abordando então este assunto. Como sempre fazemos de costume, iremos então estar lendo o texto áureo da nossa lição de hoje, que diz, ou seja, está registrado primeiramente em Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 2 e o versículo número 3, onde diz: Meus amados, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então está aí o texto áureo, e toda esta lição nós estaremos falando então um pouco sobre este propósito da tentação. A aula que nós iremos estudar hoje vem para confrontar então nossas filosofias. Essa aula vem para estar confrontando nossas filosofias. Mas como assim? Então, quando falamos do sofrimento, quando falamos da tentação, este assunto geralmente nos causa repulsas, e logo vem à nossa mente muitas indagações ou várias indagações, como essa, por que eu nasci? Ou por que eu não nasci morto ou não morri ao nascer, Ou por que acontecem coisas ruins? Então são várias indagações que vêm à nossa mente, e outras ainda, se Deus é tão bom e também logo todo-poderoso, por que não evita então o sofrimento? Então esses dilemas acontecem, porque nós não estamos preparados para sofrer. É a única justificativa que nós encontramos. E nós vamos saber, ao longo desta aula, o porquê dela. Então, o sofrimento é uma realidade e não podemos fugir dela. Então, não podemos fugir desse sofrimento. Então, esta lição vem justamente para resgatar o ensino bíblico quanto ao valor do sofrimento por Cristo. Vamos estar lendo então um texto que está registrado no livro, ou na epístola, ou na carta de 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo 13 a 16. É um texto bastante interessante que diz da seguinte forma: Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio deste nome. Então nós encontramos esse texto registrado aqui na Epístola de Pedro, um texto bem interessante, que relata se a pessoa está sofrendo por causa ou em prol do nome de Cristo, ele é bem-aventurado. Mas ele também adverte a pessoa para que ninguém sofra como um homicida, não sofra como um ladrão,
mas pelo contrário, se a pessoa sofre pela causa de Cristo, pelo nome de Cristo, a Bíblia chama ele de bem-aventurado. Então, reforçando a ideia, desta aula, os ensinamentos de Tiago. Então, aprenderemos então por meio desta aula que o propósito da tentação então visa o nosso crescimento espiritual. Eu creio que não há um outro propósito além desse. Então, queremos fazer duas perguntas, creio que irá levar a nós refletir sobre o assunto. Então, como você ou como nós costumamos a lidar com o sofrimento? De que forma nós costumamos lidar com esse assunto? Que tipo de oração você costuma fazer diante dessa situação? Então, são perguntas que vale a pena fazermos algumas reflexões em relação ao assunto. Vamos aqui então encaminhar a lição. Ela encontra-se dividida em 3 capítulos e o primeiro trata sobre o fortalecimento produzido pelas tentações. Então, o fortalecimento. Então, nós vamos ver o que é tentação, vamos falar sobre o fortalecimento após a tentação e também falar sobre a felicidade pela tentação. Então, vamos lá. O que é tentação? Então, as pessoas podem pegar vários significados, mas quando olhamos para a Bíblia, para os originais, tanto grego quanto hebraico, nós vamos ver que a palavra designada para a tentação pode, às vezes, ter até significado, o significado de induzir ao pecado, ou seja, estímulo que pode levar à prática do pecado. Mas o seu principal e predominante significado é o de testar. Olha só, testar o valor e o caráter do homem. Então, apesar de levar a um outro significado, como induzir ou estímulo, mas o seu real e principal e predominante significado é testar o valor e o caráter do homem. Então, nesse sentido, os cristãos devem se examinar e se certificar de que suas palavras e ações evidenciam que eles são cristãos genuínos. Então, tem que ter um comum acordo. Então, vale ressaltar que a tentação em si, então a tentação em si não constitui pecado. Agora, o atender às reivindicações do pecado caracteriza transgressão das leis divinas. Logo, podemos fazer uma distinção entre tentação e pecado. Então, ao longo dessa lição, nós queremos então fazer essa distinção também. Uma coisa é a tentação e outra coisa é o pecado. Tentação, por sua vez, não é pecado, mas ceder a essas tentações, logo, é o pecado. Vamos aqui para o segundo subponto, que é o fortalecimento após a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 2, que está dentro da nossa lição, dentro também do textuário que nós lemos aqui, Tiago relata da seguinte forma, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então, Tiago escreve sua epístola para os cristãos judeus, que foram expulsos de suas casas, que perderam as suas posses. Então, ele se dirige a pessoas que sofrem. Olha só, porque são exploradas pelos ricos, arrastadas para os tribunais e difamados por acreditarem no bom nome de Jesus Cristo. Então, a essas pessoas, Tiago dirige uma carta pastoral, na qual sua primeira admoestação é para que se alegrem.
Então essa é o principal objetivo que Tiago então estava escrevendo a sua carta. Então esse texto, ele fala acerca dos momentos altos e baixos, né, da aflição na vida pessoal, das dificuldades econômicas e profissionais das pessoas, né, com as quais lidamos diariamente e que nos dificultam as coisas. Olha só, né? Então, somam-se então a essas aflições específicas que atingem os cristãos. Por exemplo, as pessoas que em torno dele os ridicularizam, né? Deixam de lado, observam com finalidade de poder criticar. Então, fora aquelas outras que nós falamos, agrega-se também essas outras. Então, essas tribulações são várias, essas tribulações são multiformes, né? Vêm de todos os lados, mas é justamente aqui que eu vejo a diferença naquele que tem os olhos, né, fitos em Jesus Cristo, pois essa pessoa aprendeu com a sua palavra. Mas como assim? Há um texto na Bíblia que nós também gostamos de estar meditando, que queremos ler com os irmãos, é o texto relatado lá de Abacuque, no capítulo de número 3, né, versículo então 17 e o 18, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas na videira, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morram nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Então aqui nós encontramos e vemos então uma distinção clara daquele que tem os olhos então fitos, né, fixado em Jesus Cristo e aprendeu com a sua palavra, né? Não há tempo para nós entrarmos em detalhe de comentarmos esse texto então de Abacuque, mas vamos aqui para frente. O terceiro subponto então desse primeiro capítulo trata sobre a felicidade, né, pela tentação. Tiago, dentro desse mesmo primeiro capítulo dele, no versículo 12, ele relata que bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Olha só, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, palavras de Tiago direcionadas então àqueles crentes que nós já dissemos aqui. O escritor da revista, então, ele diz que quando o cristão é submetido às tentações, olha só, há uma tendência de ele entregar-se então à tristeza, há uma tendência de ele então entregar-se a uma angústia. Contudo, vamos aprender com os ensinamentos, né, do apóstolo Tiago, então, que ele diz da seguinte forma, que o crente que persevera é bem-aventurado. Ele diz que, por causa do seu amor a Deus, esse crente então receberá a coroa da vida. Olha só, vamos aqui mais adiante. Então, quem é o homem, né, que Tiago chama de bem-aventurado? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é aquela que encontrou ou que encontra a felicidade completa em Deus. Então, essa pessoa pode ser pobre, essa pessoa pode ser fraca, essa pessoa pode ser faminta, essa pessoa pode ser até perseguida, mas ela é feliz, porque a sua felicidade ela encontrou em Deus. Então isso parece ser até uma contradição, né? Parece que há uma contradição aqui. Então, do ponto de vista do mundo, somente os ricos é aqueles que têm segurança e que é aqueles que podem ser felizes. Mas as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela diz que o homem que suporta, né, com perseverança, a provação, ele é bem-aventurado, ou seja, ele é feliz, né?
Então, esse texto ainda destaca a questão do ser aprovado. Deus, ele testa a fé do ser humano. Deus testa a nossa fé para saber se esta fé é autêntica, né? Se essa pessoa está sendo verdadeira para com ele, né? Por exemplo, nós testamos a pureza então de uma tigela de cristal, né, feita de cristal, batendo de leve ali na sua borda externa. Então vamos saber exatamente se aquela tigela é de cristal realmente quando ela soa aquele som, né? Então nós sabemos que ela é de cristal, que sai um som quase tão musical. Também sabemos que ela é de cristal porque ela passou pelo fogo para ser feita. Então, de modo semelhante, né, de maneira semelhante, Deus testa a fé do ser humano, como fez com o exemplo do patriarca Jó. Deus, né, testou esse patriarca. Então, a fé que não é testada, olha só, observe bem isso, a fé que não é testada e aprovada não tem valor, né? Então, Deus não está interessado em ver o crente vacilar e falhar. Pelo contrário, o desejo de Deus é que ele suporte e supere e seja aprovado. Vamos então para o segundo capítulo da nossa lição, que diz sobre a origem da tentação, né? Sobre a origem. Então, a palavra tentação, ela tem dois significados gerais, né? Um desses significados refere-se a aflições, refere-se a perseguições e provações diante de circunstâncias providenciais. É nesse sentido que Tiago emprega a palavra mais no início do capítulo e também aqui dentro desse versículo de número 12 que nós lemos ainda há pouco. Então, Tiago, temeroso, né, com a possibilidade de que seus leitores pudessem achar que a tentação interior tivesse o mesmo significado das provações exteriores, Tiago, então, discute nos versículos 13 até 18 o significado mais amplo, né, do termo com um convite para o pecado. Nós não vamos ler esse texto, é um texto até um pouco grande, né, mas vamos aqui seguir dentro dos subtópicos aqui para que possamos então estar compreendendo o que Tiago está querendo trazer para nós, né, quais os ensinamentos. Primeiro, a tentação é humana, né, versículo de número 13. Ninguém sendo tentado, né, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser, né, então, tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Olha só, precisamos ter então uma visão correta de Deus para podermos perseverar durante os períodos de provação. Então, as provações e tentações sempre se apresentam a nós com escolhas. Temos que deixar bem claro isso, né? Que as provações e tentações sempre se apresentam a nós com escolhas. Deus quer que façamos boas escolhas e não as más, né? Então, quando olhamos um pouco mais adiante, observamos que o pecado ele leva à morte, né? Agora, não se deve culpar a Deus pelas tentações, pois Deus é santo, né, para ser tentado, e Deus também é amoroso para tentar os outros. Então Deus nos prova como fez com Abraão, né? Você lembra da prova que ele foi submetido, mas jamais nos tenta. Então Deus jamais ele nos tenta. Nós é que transformamos ocasiões de prova em tentação. Vamos entender melhor isso? A tentação é uma oportunidade, olha só, de realizar algo bom de maneira errada. Mas como assim?
então fora da vontade de Deus. É errado querer passar em uma prova? É errado? De maneira nenhuma, claro que não. Mas colar para passar na prova é errado, né? Então começamos a entender. A tentação então de colar é uma oportunidade de fazer algo bom, que é passar na prova, mas de maneira errada. Vamos então caminhar para o segundo subtópico desta lição de hoje, do segundo capítulo, então, que diz atração pela própria concupiscência. Então, Tiago, então, capítulo 1 e o versículo 14, ele vai dizer que, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, as tentações vêm de dentro, do engodo da nossa própria concupiscência. É o que Tiago está dizendo. Então, Tiago destaca a responsabilidade individual pelo pecado. Então, Tiago está individualizando a ação de cada um. Então, os desejos podem ser alimentados ou deixados de fome, a morrer de fome. Tem essas opções. Então, se o próprio desejo é mau, precisamos negá-lo. Isso depende de nós, com a ajuda, é claro, de Deus. Vamos aqui caminhar? Se incentivarmos então os nossos desejos, eles logo se tornarão atos, E a culpa pelo pecado, ela é somente nossa. Nós não podemos atribuir a outra pessoa. Então, Tiago escreve o processo do pecado em 4 estágios. Olha só, isso aqui também é interessante. Primeiro, vem o desejo, que está relatado no versículo 14. Então, a palavra cobiça pode se referir a qualquer tipo de desejo. O segundo estágio é o engano, relatado também no versículo de número 14. Nenhuma tentação afigura-se como tal, sempre parece mais atraente do que de fato é. O terceiro estágio é a desobediência, relatado no versículo de número 15. Passamos das emoções, ou seja, dos desejos, para o intelecto, ou seja, o engano, e agora para a violação. E o quarto estágio que Tiago relata aqui é a morte, relatada dentro do versículo de número 15. A desobediência, então, dá à luz a morte, não a vida. Não a vida. Pode levar anos para o pecado crescer. Pode levar anos, olha só. Mas quando atingir ou quando atinge a maturidade, o resultado é morte. Vamos para o terceiro subtópico desse segundo capítulo, que é Deus nos fortalece na tentação. As tentações acontecem na vida de todos os crentes, de todos, sem exceção. Ninguém está livre deles ou delas. Então, a tentação em si não é um pecado, não é pecado. O pecado só passa a existir quando a pessoa cede à tentação. Não devemos ficar assustados, não devemos ficar desanimados ou pensarmos que estamos sozinhos em nossas fraquezas. Jesus ele escreve, deixa-nos uma palavra, e João escreve isso no evangelho que tem o seu nome, no capítulo 16, versículo 33, que ele diz: tenho-vos dito isso. Olha só, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E concluindo então essa parte aqui desse segundo capítulo aqui, nós temos também as palavras do patriarca Jó, que diz: de ouvidos
Meus ouvidos já ouviram a teu respeito, ou já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplam. Palavra de Jó. Vamos então aqui para o último capítulo desta aula. Nós não temos muito tempo já, o nosso tempo já se esgotou, mas vamos aqui dar uma pinceladinha rapidinho, que é o propósito da tentação ou das tentações. Primeiro, provar a nossa fé. O sofrimento é um meio que Deus usa para fazer, então, o crente crescer na sua fé. Olha só que interessante. Pedro diz que o sofrimento é comparado à ação do fogo. A ação do fogo é múltipla. Ele destrói, ele consome, ele aniquila, mas a Escritura cita o fogo aqui como um elemento purificador, um elemento que torna o objeto aprovado, aperfeiçoado, confirmado, né? Então, o processo de confirmação de nossa fé, ou da nossa vida em fé, é comparado, então, ao processo de depuração do ouro pelo fogo. O segundo subtópico desse último capítulo diz que o outro propósito da tentação é produzir a paciência. Então, a nossa natureza não é ter paciência, né? A nossa natureza não é ter paciência. Somos impacientes de natureza, ainda mais nesse século que nós vivemos. Quando se trata de provas, nós preferimos escapar, né? Explicar ou sair da dificuldade. Na verdade, faremos praticamente qualquer coisa para evitar de passar por uma prova. Contudo, é nos momentos de maior tensão que somos testados nesta qualidade do fruto do Espírito, né, que está implantada em nós. Olha só, é notado e louvado o cristão que consegue ser paciente diante das adversidades que surgem em seu viver terreno. Somente então com a ajuda do Espírito Santo é que conseguiremos então exercer paciência e ajudar aos que estão então à nossa volta a passar pelas tribulações do cotidiano. E finalizando aqui em último lugar, o último propósito colocado pela lição aqui da tentação é chegar à perfeição. Efésios capítulo 4, versículo também 13, Paulo escreve: até que todos cheguemos, né, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então a palavra até indica que o processo descrito em Efésios 4 e 12 deve continuar até que certo objetivo seja alcançado. Olha só que maravilha. Então, quando todos os crentes chegarem, conseguirem, alcançarem a unidade da fé, né? Isso quer dizer que a unidade na crença no próprio Cristo, e essa crença relaciona-se intrinsecamente com o nosso conhecimento dele. O objetivo inclui a realização, então, de um esforço unido para viver e proclamar essa fé. Então, qual será o tempo da maturidade? Paulo não frisa aqui nenhum ponto, né, no tempo presente ou futuro para atingirmos esse alvo da perfeição. Mas a eternidade futura será, então, o terreno da busca contínua e bem-sucedida. Então, com essas palavras, nós finalizamos, então, a aula de hoje. E queremos reforçar aqui o nosso pedido e continue ligado conosco, acompanhando a nossa programação,
E queremos deixar um grande abraço a todos que têm acompanhado o programa Escola Bíblica e até o nosso próximo encontro.